Aí ele vem com os 300... a gente pode fazer... desculpa. Tranquilo. Fazer aqui essa... Tá. Mas esse mapinha aqui. Que aí tudo muda a partir daqui, né? Essa é a batalha, então, dos 300. A famosa batalha. Isso. Por que ela é tão famosa? Porque houve toda uma... Novamente, né? Quando a gente fala, houve toda uma propaganda. Porque, de fato, se você parar para analisar, o que aconteceu em Termópilas foi uma coisa heróica. Foi então heróica. A gente não pode... Sim, aconteceu a batalha. Ela foi, do ponto de vista real, ela foi heróica, porque houve um sacrifício mesmo. Só que aquilo não representava o que seriam os espartanos, de fato, ao longo da história. A gente está pegando um recorte de tempo muito pequeno para generalizar tudo que era Esparta. Sendo que Esparta fez coisas, cara, muito mais bizarras, assim, muito mais anti-heróicas, vamos colocar assim, do que heróicas, né? Então vamos para essa batalha. Ele volta 10 anos depois? Volta 10 anos depois, 480. 10 anos se preparando. Isso aí, 480 a.C. O maior acúmulo militar da história foi registrado nesse momento. É mesmo? Cerca de 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados nessa época? Estavam à disposição de Dario. Dario, nessa época, Dario já tinha morrido. Era Xerxes. Era Xerxes, isso aí. Que é o nosso querido... Rodrigo Santoro. Isso aí. Exato. E aí, então, ele vai com toda essa força. Uma força, a menor de todas, vem por aqui. Provavelmente o pai deve ter colocado na cabeça dele que ele tinha que voltar e conquistar e tal, né? Foi treinado para isso. Foi treinado. Ele foi treinado para conquistar. Porque, assim, só quem tinha se colocado no caminho persa eram os gregos. Exato. Mais ninguém. Ele veio por terra dessa vez, então. Isso, então. Na verdade, foram duas frentes. Tá. Uma por terra, bem menor, menos da metade, 1/3 do exército. Porque você imagina, mandar marchar todo o exército por aqui. Entendi. Né? Por uma região pedregosa e tal. E o outro exército veio por aqui. Em maratona também? Para chegar em Atenas. Aí, no caso, era para destruir Atenas e conquistar a Grécia inteira. Tá. E aí foram mais de cerca de 700 navios que Heródoto conta à disposição. E eles conseguem? E 1/4, mais ou menos, 3/4 da força vem de navio. E aí, claro... Os caras já sabiam, a Atenas estava esperando que eles uma hora ia chegar. Voltamos lá na nossa pitonisa. Isso, agora. Pitonisa. Voltamos na pitonisa. Aí o que acontece? Que era o Paquito da época. O ancestral do Paquito. Entendi. Toda a malemolência do Paquito. Né? Isso aí. E aí o que acontece então? Os atenienses mandam 2 atenienses para fazer a consulta ao oráculo que ficava mais ou menos nessa área aqui, chamada de Delfos. Afastado. Bem longe. A pé deve ser 1 semana de Atenas, ou mais. E aí, o que eles têm de resposta? Beleza, aí eles consultam lá a pitonisa. A pitonisa diz assim: se escondam nos seus muros de madeira. Atenas vai ser devastada, a cidade vai ser queimada, mas vocês só vão se salvar se vocês se esconderem nos seus muros de madeira. Aí os atenienses voltam, perplexos. E aí começa um debate em Atenas. E agora? Exato. O que é esse muro de madeira? A gente já tem um muro de madeira. Aqui, temos essa paliçada aqui, porca. Será que é isso que a pitonisa quis dizer? É isso aí, ó. Muro de madeira, não tem outra interpretação. Aí, o cara mais genial da Grécia Antiga, o herói da Grécia Antiga, no sentido real da história, Temístocles, interpreta o seguinte: são os nossos navios. Ficar atrás do muro de madeira é ficar dentro dos nossos navios. E aí, só que eles não têm navios ainda. Tem miséria de navio. Nesse espaço de 490 até 480, eles encontram uma mina de prata nessa cidade, no sul de Atenas, chamada Lavrium. Uma mina de prata que a ideia era distribuir 10 dracmas para todos os moradores de Atenas. E era muita grana. 10 dracmas era muita grana. Não sei converter agora de cabeça, mas era muito dinheiro. Era aposentadoria quase que para a cidade inteira. Todo mundo felizão. Todo mundo felizaço com aquilo. E Temístocles sabia da invasão persa, porque ele já tinha lutado aqui contra os persas. Ele estava nessa batalha. E não só aqui, quando ele veio ajudar aqui nessa insurreição que houve aqui dos gregos contra os persas, em 500
antes de Cristo, 10 anos antes de Maratona, dessa batalha de Maratona. Então ele sabia que os persas iam voltar. Então ele conseguiu convencer com a sua oratória todos os cidadãos atenienses que tinham direito aos seus 10 dracmas a ceder para o governo, para os generais, os polemarcos, que eram o nome dos organizadores das guerras, né? Os estrategos, a organizar, a construir essa armada. E de 490 até... Eles como trabalhadores. Sim, como cidadãos. Vamos fazer esses barcos. Isso aí, vamos dizer, no exercício da cidadania. A gente deu uma grana pra vocês, aí vocês estão com a vida ganha. Dá uma força e faz o barco, é isso? Porque senão vocês vão perder tudo. Entendi. A Pérsia vai vir e eles tinham medo da Pérsia de fato. A Pérsia era. Não adianta nada se vocês forem ricos, eles vão chegar aqui e vão dizimar todo mundo. Exato. E os caras compraram a ideia do Temístocles mesmo. Tá bom, então vamos doar pros cofres públicos. Doaram, cada cidadão doou seus 10 dracmas e ele construiu os 180 navios para lutar contra os persas. E detalhe, de todas as quase 1000 cidades gregas, porque você tem as ilhas jônicas, as ilhas do Egeu, você tem muita ilha, tem muita cidade-estado. Tem estimativas que dizem quase 1000. E os persas foram para todos esses lugares também? Não. Concentraram... O objetivo era Atenas. Tá. Se Atenas cai, a Grécia cai. Não tinha alternativa. O próprio Heródoto diz isso no livro 7. Então eles vêm para cá, invadem tudo, e aí os atenienses, então, de 490 a 480, começam a construção dessa frota de 180 navios. Todos os gregos juntos, forneceram a mesma quantidade que Atenas de navios. Todas as 1000 cidades-estados forneceram a mesma quantidade, só que Atenas, Entendi. mais 180 navios. E aí, então, veio essa invasão persa avassaladora. Aí, força total. O que aconteceu aqui? Nesse meio caminho aqui, mais ou menos nessa área aqui, os espartanos mandaram, então, seus 300. Que, de novo, estavam lá na Carneia. Mesma coisa. Não vai dar não, Zéfiro. Não vai não, os deuses e tal, não vai dar certo não. Aí Leônidas desobedeceu. Não, vamos levar, então, os nossos melhores lá. E foram. E aí morreram nessa batalha. Quando eles morreram e cederam caminho para os persas, então, sendo que foi 300 e mais 7.000 gregos juntos. Também não foi só 300. Não era só 300? De jeito nenhum. Pô. De jeito nenhum. Grita. Ahu! Toca! Ahu! Então, não teve só 300 de jeito nenhum. O grosso da luta foi junto com esses 7.000 téspios ou... não lembro se foram exatamente os téspios, mas enfim, uma outra cidade grega. E por que essa batalha foi tão famosa, então? Por causa desse sacrifício. Porque, tecnicamente... Mas não era pela diferença, então, de números de exército? Não por uma vitória. É porque ficou aquela coisa, né? Não, os espartanos foram lá, eles sabiam que iam morrer. Sabiam? Não tinha... Sabiam que não tinha como vencer. Mas foram, né? Porque eles tinham que contribuir, de fato, para essa batalha. Eles tinham que contribuir para a Grécia. E a única forma deles conseguirem, com poucos números, tentar segurar os persas era no estreito. Nesse estreito como que era a configuração da batalha? Vamos lá. Vou fazer do ponto de vista paralelo assim, né? Tá. Então aqui a gente tem a estrada, Tá. né? Aqui a gente tem a montanha que cerca a estrada. E aqui a gente tem o despenhadeiro. Então, uma caída. Era uma queda mesmo livre. Tá. Então os persas, para virem por esse caminho aqui... Eles tinham... Porque aqui é tudo montanha. Eles vinham por aqui? Eles vinham por aqui. E aqui tinha uma montanha... Que não permitia eles cruzarem. Eles não sabiam que tinha um caminho aqui. Que tem aquela história, né? Que tinha um caminho dos camponeses, sei lá. Exatamente, que depois foi traído. Isso é real também. É real também? Também, então, é tinha real. um desfiladeiro aqui, não tinha pra onde ir. Aqui era o único lugar de passagem. Isso aí. Então, eles tinham que se estreitar. Todo o exército persa tinha que se estreitar. Então, os 300 e os 7.000 sabiam que aqui era o local onde eles tinham que ficar para tentar segurar os persas. O que tem pra cá? Caminho. Aí já começa a abrir. Começa a abrir. Isso, aí começa a ser uma terra mais larga. Então, de um lado montanha, de outro lado desfiladeiro. O exército aqui, os caras têm que afunilar. Não adianta vir aquela massa enorme, entendeu? Isso aí. Então, dava para segurar de alguma forma. Se a traição não tivesse acontecido, daria para segurar mais? Talvez, mas em algum momento ia cair. Eles não iam conseguir, onda após onda, segurar. E essa batalha dura quanto tempo, mais ou menos? Dura alguns dias.
Porque os persas vêm em choques, né? Entendi. Eu não lembro exatamente a quantidade de dias, mas duram poucos dias. Como que acontece 3 dias. esse tipo de batalha? É tipo, vamos lá, pá. Aquela loucura, descansa. né? Ou nunca para? Eu não faço ideia. Para? São ondas, né? São literalmente ondas. Ah, é? Porque, primeiro, eles não conseguem mandar todo um destacamento. Até poderiam, mas quando eles começam a perceber que está tendo baixas, eles têm que tentar reagrupar, ver o que está acontecendo. E fazer uma nova estratégia. Tá. Isso aí. Então, nesse caso, foram ondas. Algumas ondas, eles mataram cerca de... As estimativas dizem que foi cerca de 30 mil persas nessa batalha, né? Quando fala que os espartanos enfrentaram 1 milhão... Pô, cara... Mano... Que isso? Não dá. Né? Você vê, acho que na Wikipédia ou em algumas áreas aí dizem que os espartanos lutaram contra 1 milhão. Não, cara. O exército persa era 1 milhão. Mas aqui não tinha 1 milhão. A maior parte do exército estava aqui. Tava nos barcos. Tava nos barcos. Você estima que quanto então era quanto contra quanto? 3/4 do exército estavam nos navios. Sabe? Não, então, mas aqui nessa batalha eram quantos persas contra quantos gregos? Tava na faixa aí de 5... 5-1? 5-1, 6-1. É? As fontes mudam muito, sabe? Tá. As fontes são, por exemplo, Heródoto já coloca uma estimativa de 300 mil quase nessa batalha que estavam à disposição de Dario. Só que 300 mil é muito. Praticamente nenhum historiador concorda com essa ideia por causa do destacamento que ele manda para os barcos. Então a gente supõe que sejam uns 70 mil, 80 mil contra os 7.300, né? E Leônidas, gregos. Quem foi Leônidas? Foi um rei espartano. Ele foi para lá para lutar. Foi para lá para lutar. Porque Esparta tinha um regime político diferente da Grécia, que eram 2 reis. Ah, é? Esparta tinha 2 reis. Então Leônidas era um dos reis. E aí depois, então, quando Leônidas morreu, tinha um outro rei. Lá, em Esparta, que poderia cuidar, então, e providenciar um segundo rei, que geralmente era o filho do rei anterior, Entendi. né? Nessa ideia. Então, quando eles morrem eles morrem aqui e os persas vêm para cá. E eles literalmente destroem Atenas completamente. Por quê? Temístocles já tinha compreendido que a cidade tinha que ser evacuada, porque não conseguiria resistir a esse ataque. E se Atenas caísse, os cidadãos caíssem, a Grécia caía, não tinha mais resistência. Entendi. Então o que eles fizeram? Entraram nos navios. Todos os 180 foram desembarcando os cidadãos atenienses para onde? Para uma ilha chamada de Salamina, que é onde acontece essa batalha, nesse estreito, porque é um estreito entre a Grécia continental, tipo aqui, ó, tá vendo? Tá. Esse estreitinho aqui. Então eles se encontram aqui. Os navios começam a se afunilar lá. Tem relatos assim, interessantíssimos dos atenienses chorando, vendo a sua cidade sendo queimada, destruída, o fogo tomando conta de tudo, e eles aqui. Então eles literalmente sacrificaram a cidade inteira para conseguir lutar contra os persas no mar. E aí eles foram então para a porrada no mar. E aí? E aí foi carneficina generalizada persa. Os persas foram dizimados. Por essa armada grega de cerca de 300 navios. E o pessoal foram mais de 700. Ficou aqui. Continuaram ali. Tá. Aí os soldados, os hoplitas, os remadores, né? Que, na verdade, essa batalha foi ganha, Vilela, pelos remadores, cara. Por quê? Porque eram os remadores que iam pra pancada. Eles tinham os navios persas, os navios atenienses, eles tinham... Essa aqui é a parte da frente. Tá. Aí aqui é a parte de cima do navio, o casco, né? Tá. E a vela aqui. Então, os navios, eles tinham uma espécie de ariete, que é essa ponta aqui... Para perfurar? Para perfurar os cascos. Isso aí. Então, aqui tinham... E detalhe, esses já eram os triremes. Eram 3 fileiras de remos que davam uma velocidade absurda para o navio. Enquanto os persas eram... Era um penteconter. Eram navios de uma fileira só, tá, de remos. Eles nem utilizavam trireme ainda. Porque batalha naval... Que batalha naval? Não tem essa. Era mais de transporte. Isso aí. De repente, os caras encontram e inventam, né, essa tecnologia que, pelos historiadores, é considerado o primeiro torpedo da história. É, né? Porque ele literalmente batia e furava. Não acontecia de quebrar o navio no meio, essa coisa toda que a gente vê até em videogame e tal. Mas fazia buracos e os navios afundavam com todo mundo dentro. E morria todo mundo. Porra, isso foi o diferencial. Isso que salvou a Grécia. E Heródoto diz isso nesse livro 7...
Ele diz claramente: não é um exagero dizer que os atenienses foram os verdadeiros salvadores da Grécia. Por quê? Eles literalmente abriram mão da sua riqueza para investir nos navios, abandonaram a cidade para permanecerem vivos e conseguir lutar no mar e acabar com os persas. Então, esse navio aqui, claro, os outros gregos contribuíram também, mas foi esse grosso ateniense, que sozinho forneceu a metade de todos os gregos, e o Temístocles, que foi esse general ateniense brilhante que colocou os caras contra eles.